Oi, nós somos os alunos do grupo da FATEC Sebrae. Nós queremos primeiramente agradecer vocês por terem compartilhado conosco parte do que vocês fazem no trabalho junto à ONG Temos que Falar sobre isso. Ficamos impressionados com o resultado que vocês têm, com o alcance que vocês têm, com a estrutura tão enxuta, né, e a falta de recursos tão plena com que vocês conseguem desenvolver todo esse trabalho. Antes de falar um pouquinho sobre o projeto que a gente desenvolveu, eu gostaria de apresentar a nossa equipe. Bom, meu nome é Janaína, eu já tenho outra formação, sou advogada, mas estou aprendendo demais na FATEC com esse grupo e com esse trabalho. Tive a oportunidade de fazer e agora eu vou passar para um outro integrante. Olá, meu nome é William, eu tenho 31 anos, sou engenheiro mecânico, atuo na área e hoje também sou aluno do curso de gestão de negócios e a cada dia e a cada trabalho eu tenho aprendido bastante. E com vocês foi o mesmo aprendizado, muita coisa nova e muito engajamento. Bom, eu sou a Núbia, algumas de vocês já me conhecem, a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho. Eu tenho 33 anos, sou mãe da Melissa, que tem 14 anos, sou formada como produtora gráfica e produtora multimídia e hoje faço o curso de gestão de negócios. Eu sou o Danilo, sou formado em ciência da computação, hoje cursando o curso de gestão de negócios e para mim assim foi muito importante esse trabalho justamente para quebrar alguns paradigmas que eu tinha sobre feminismo e sobre as questões das mulheres em geral. Bom, para nós foi muito importante poder escolher este tema, era um consenso geral do grupo que a gente queria trabalhar com uma ONG que trabalhasse a temática da mulher e vocês nos permitiram abranger uma série de realidades da mulher, como o Danilo bem destacou, quebrando uma série de paradigmas. Às vezes a gente acha que tem muitas coisas desconstruídas, mas apenas quando a gente está de frente de uma situação que a gente percebe o quanto a gente ainda precisa desconstruir uma série de significados que a sociedade estão tão embutidos no nosso dia a dia que a gente nem percebe. Bom, com o desenvolvimento desse projeto, o nosso objetivo era poder olhar para a realidade de vocês, encontrar os principais aspectos, né, de dificuldades e com o nosso olhar de gestão poder oferecer algumas soluções, ferramentas e alternativas. A gente espera de verdade que esse projeto ele possa ajudá-las no dia a dia, que ele se torne real no dia a dia de vocês e que ele possa ajudar cada vez mais a aumentar o alcance tão fundamental e tão necessário, né, para que tantas outras mulheres possam ter acesso ao que vocês estão produzindo como conteúdo. Esperamos de verdade que vocês gostem e que seja útil. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Bom, olá, como eu tinha dito anteriormente, meu nome é Janaína. Eu vou falar um pouquinho sobre o que nos levou a escolher a ONG e o tema dela, e também algumas coisas a respeito da introdução e depois a respeito da função diretiva. Bom, nós sabemos muito bem que as redes sociais encorajaram, uniu e muniu muitas mulheres com conscientização ou abertura, a possibilidade de abrir-se e falar dos seus problemas, seja com relação às violências físicas, psicológicas, sexuais, etc., e a violência obstétrica, né? Esse tema nos chamou muita atenção, né, que é inserido no tema do feminismo, e é um tema extremamente urgente, atual em nossa sociedade. Bom, a introdução, um pouquinho da introdução que eu vou falar, diz respeito à articulação de parcerias trissetoriais que uma ONG precisa ter, ou seja, a ONG, governo e empresas. Também a questão de uma possibilidade de aproximação de instituições de ensino para evitar uma atuação autocentrada, né, em si própria. Também a questão de aumentar uma eficiência das políticas públicas através da promoção de análises inovadoras e contribuições de instituições de pesquisa. Nós vivemos aqui no país tempos de instabilidade econômica muito fortes e isso faz com que as ONGs tenham que dinamizar a sua forma de captação de recursos.
E nós verificamos que essas formas se baseiam muitas vezes na questão de você ter uma produção e uma distribuição de conteúdo eficiente em várias plataformas, uma clara comunicação do site, um site limpo, bem diagramado, uma boa quantidade de dados e gráficos. Também tem a questão do reconhecimento da importância de uma consciência empreendedora no time que forma a ONG, né? Para a questão de rápida tomada de decisão, na mudança de planos, apresentação de soluções inovadoras, exploração de novas parcerias e colaborações, ampliando a estratégia de captação de recursos. Bom, por enquanto, a respeito da introdução, esses foram os temas mais importantes do trabalho que nós fizemos, que eu achei interessante falar. Sobre a ONG, é bem claro como ela surgiu, em que contexto e principalmente quais os objetivos que ela tem. A nossa maior dificuldade durante esse projeto foi, na verdade, conseguir consolidar todas essas informações. Uma parte delas está no site, mas outras partes que são bastante relevantes e que distinguem os pontos principais das questões de valores da ONG estão dispersos, talvez em entrevistas que foram dadas dentro desse período e em outras informações, como por exemplo no LinkedIn ou em outros locais que têm materiais publicados sobre a ONG. A nossa sugestão, então, aqui a gente consolidou todas essas informações dentro do contexto do trabalho e o que a gente sugere até para facilitar a atração de outras pessoas, de parcerias, é ter uma parte no site que futuramente, como vai ser abordado na etapa das ações, que traga isso de maneira mais clara e objetiva, destacando principalmente a questão da missão, visão, valores e os principais objetivos. Em relação ao público que a ONG defende, o que a gente percebe é que cada vez mais outras pessoas têm se identificado talvez com o espaço, com a proposta que o espaço traz, mediante as suas necessidades, e isso tem trazido uma diversidade cada vez mais ampla, o que gera também uma complexidade do trabalho. Uma vez que a missão, visão, valores e objetivos fica mais claro, não que a gente vá reduzir ou limitar o acesso a esse espaço, mas as pessoas também começam a entender mais claramente qual o objetivo e aproveitar melhor o espaço para isso. Então a gente acredita que essa clareza, né, da causa da ONG, do histórico dela, também vai ajudar para o futuro, no sentido da gente conseguir organizar. Mais para frente, a gente também vai observar que existem muitos perfis e que é preciso traçar o perfil desse público para que a gente possa entender se a gente está conseguindo atender ou não e quais as ações que podem ser tomadas para cada um desses perfis. Em relação ao cenário atual da ONG, o nosso primeiro contato foi através das redes sociais. E a nossa primeira percepção era de uma grande estrutura que conseguia ter um grande alcance. Em entrevista com a Thaís, a gente percebeu, na verdade, que essa estrutura era muito mais enxuta e que a realidade era bem diferente daquela que a gente conseguia visualizar. Isso é importante ter claro isso, porque até para que a gente consiga mais adesão do público futuramente, é preciso também trazer essa realidade para que as pessoas que estão sendo atendidas pela ONG também entendam que são pessoas que são mães, que também têm as suas realidades, as suas limitações, que estão fazendo essa prestação de serviço. E isso vai nos ajudar a conseguir maior aderência das pessoas pela parte empática realmente, porque elas vão entender que elas estão sendo ajudadas por pessoas como elas, e não por uma estrutura organizacional que, na verdade, que ignora a humanidade daquelas pessoas que estão atuando. Quando a gente conversou com a Thaís, os principais pontos que a gente levantou naquele momento do primeiro contato é que vocês não possuíam uma sede, tinha a questão da distribuição dos colaboradores pelo mundo, né? Tanto o pessoal que está aqui no Brasil, está disperso em várias cidades, como a própria Thaís e a Tereza, que estão em outros países. O fato de vocês não possuírem uma fonte de renda e o quanto isso impacta no desenvolvimento dos projetos. O fato também de não possuírem uma conta jurídica e o quanto isso também limita um pouco as ações que vocês podem tomar em relação à captação de renda.
e também as melhorias que precisavam ser feitas no site, que era o principal canal de contato do público. Então a falta de expertise técnico para esse desenvolvimento acabava limitando a execução de ações e de ideias que já haviam sido levantadas diante das necessidades. Naquele momento a gente também identificou o andamento de 7 projetos e que a maioria deles estava estancado na etapa relacionada à questão financeira, porque precisava ser feita uma captação de recursos, mas faltava conseguir talvez organizar um pouco melhor a apresentação desses projetos para que a gente pudesse angariar isso junto a outras parcerias. Mediante esse cenário, nós decidimos fazer a nossa atuação relacionando em 2 pontos. Como a gente poderia articular a captação de recursos para poder fazer o financiamento dessas atividades e como nós poderíamos otimizar o site para poder potencializar e ampliar o alcance da ONG. Com essa premissa, então, nós decidimos aplicar então uma abordagem, que é a abordagem do Design Thinking, e a gente escolheu essa abordagem principalmente para poder ter mais claro quais eram as reais necessidades das pessoas que estavam envolvidas. Mais do que a gente ter uma clareza relacionada aos objetivos da ONG, mais do que uma clareza relacionada às necessidades práticas da ONG, a gente queria entender quais eram as necessidades das pessoas que estavam envolvidas no projeto e das pessoas que eram atendidas pelo projeto. Quando a gente fala de necessidade, existem 3 tipos. As explícitas, que são aquelas que as pessoas conseguem verbalizar, como aquelas que foram mapeadas quando a gente fez a conversa inicial com a Thaís. Existem as necessidades tácitas, que são aquelas que as pessoas não conseguem explicar, mas elas existem. Então, assim, eu não sei determinar claramente qual é a minha necessidade, mas existe uma necessidade que está ali. E aquelas que são as latentes, que são aquelas que a gente nem sabe que tem, mas que no fundo são a raiz exata de algum determinado problema, de uma consequência que a gente está enfrentando. Com o objetivo de mapear melhor essas necessidades, então dentro da abordagem do Design Thinking, nós determinamos algumas etapas. Então a gente entendeu que o primeiro contato que aconteceu com a Thaís foi uma fase de conhecimento, uma primeira ação de conhecimento que era uma ação exploratória. Depois a gente decidiu aprofundar essa exploração e através desse aprofundamento fazer um mapeamento das necessidades, e aí depois eu vou detalhar quais foram as ferramentas que a gente usou para poder fazer isso. Na sequência, a gente trabalhou na etapa de entendimento, onde a gente fez uma análise de todo aquele material que foi coletado. Depois, a gente trabalhou em cima da ideação, ou seja, nós geramos e selecionamos ideias em cima daquilo que a gente havia observado. Para poder atender uma realidade acadêmica e também não desconectar o trabalho da realidade, a gente partiu para uma fundamentação bibliográfica, onde a gente foi fazer um estudo sobre os principais temas relacionados às ideias que a gente tinha levantado. E por fim, a gente desenhou um projeto básico de solução para poder ter bem claro quais eram os objetivos, as metas e fazer um detalhamento para poder que a gente pudesse produzir instrumentos para levar isso para ação. Com tudo isso que a gente elaborou, a gente sentiu a necessidade de também estabelecer propostas para o futuro. Então, na etapa final, que a gente vai apresentar, a gente colocou uma série de ideias que a gente ainda não vê que é o momento ideal para ser implementado na ONG, mas que conforme o processo for avançando, são ideias que fazem sentido e que podem ajudar no alcance dos objetivos a longo prazo. Bom, agora eu vou detalhar um pouquinho das etapas que nós desenvolvemos dentro de cada uma desses ciclos. Dentro da fase de exploração, nossa primeira ação então foi a entrevista com as voluntárias. Como os voluntários estavam em diversos locais e não era possível ter acesso pessoal a cada uma delas, nós elaboramos um questionário com 4 perguntas. Esse questionário foi enviado para vocês e nós recebemos respostas, se não me engano, de 19 voluntárias das 35 que fazem parte hoje do projeto. Essas respostas elas chegaram pelo Messenger, pelo WhatsApp, por e-mail, e nós fizemos uma leitura, ou escutamos tudo o que vocês disseram, fizemos uma série de pontuações e com base nisso a gente fez o levantamento de dados que depois nos ajudaram na fase de entendimento. Outra opção que a gente fez foi, como não era possível ter acesso às pessoas atendidas pela ONG, então nós selecionamos um período e nós captamos todos os depoimentos que foram publicados naquele período dentro do site. E com base na leitura desses depoimentos, nós também estabelecemos um perfil que nos ajudou depois na etapa de desenvolvimento.
Uma das coisas que a gente pode observar e que talvez seja necessário fazer isso mais para frente é que o período que nós selecionamos, ele trouxe um perfil muito específico e ele não abrange claramente todos os perfis que são atendidos pela ONG hoje. O que pode ser feito numa outra etapa é pegar todos os depoimentos publicados, fazer uma classificação de acordo com necessidade e aí sim estabelecer um perfil para cada um deles. Isso também ajudaria no levantamento e no desenvolvimento de novas ideias, assim também como na definição das prioridades das ações que precisam ser executadas. Depois disso, nós também fizemos um estudo em relação ao estatuto, as regras internas e os atos de constituição. Com base nisso, foi que a gente pôde identificar as diferenças entre o organograma que existe hoje real, que é o que vocês conseguem executar na prática, e aquele ideal, que foi aquele que foi pensado. Essa diferença entre um e outro é parte de uma ação que vai ser abordada um pouco mais para frente. Nós também fizemos um levantamento relacionado aos dados do site e das redes sociais. Quando nós fizemos esse levantamento, uma das coisas que chamou muito a nossa atenção foi o fato do alcance que o site tem. Vocês conseguem ter um alcance de mais de 100 países, quase 200 países. E isso destoou bastante pra gente diante de uma fala que havia sido trazida constantemente nas entrevistas das voluntárias relacionadas à sede. Então a sede, que talvez é uma necessidade, na verdade, de você ter uma oportunidade de ter um contato físico com as pessoas, talvez a sede não fosse naquele momento a melhor solução, porque você diminuiria muito o alcance que você tem da ONG. E uma vez que a gente identifica todo esse alcance, a gente precisa pensar o que nós queremos fazer com esse alcance para que ele também se torne talvez mais real e mais objetivo para pessoas na realidade, como por exemplo da Thaís, que é uma pessoa que está fora do seu país de origem e que passou por todas as necessidades e realidades que muitas vezes as pessoas que a gente está se concentrando aqui no Brasil conseguiriam transpor de uma maneira um pouco mais fácil em relação a isso. Nós também fizemos uma investigação sobre a formalização para poder verificar as questões jurídicas, o que isso tangia em relação à ONG. Com todo esse material que nós coletamos, nós passamos então para a fase do entendimento. Nessa fase, o que a gente fez? Com o material que a gente coletou da entrevista das voluntárias e também dos depoimentos, nós fizemos a construção das personas e o mapa de empatia, que vocês podem visualizar um pouco melhor na etapa dentro do arquivo que acompanha esse projeto. Na construção da persona, então tem aquele detalhe que a gente trouxe, né? A questão que talvez a persona das pessoas que são atendidas, ela possa ser ampliada, essa visão que foi construída, e também em relação às voluntárias, uma vez que nem todas responderam à pesquisa. Mas a gente acredita que o cenário que a gente trouxe das voluntárias, ela está bem próximo. O que falta, talvez, é complementar o trabalho em relação ao perfil das pessoas que estão sendo atendidas. A análise dos dados do site nos mostrou, então, que quando vocês têm uma frequência mais pontual em relação às publicações, o volume de acesso ao site ele é muito grande, principalmente de conteúdo proprietário. Então, uma das coisas que futuramente vai ser abordada nas ações também é a regularização, né? Até com base naquilo que diz o estatuto sobre a regularidade da publicação de acordo com o nível de envolvimento que cada voluntário estabelece. Então, isso também poderia ajudar muito, né, o nível de acesso e também da construção de parcerias para a ONG. E essa produção de conteúdo proprietário, ela poderia ser desdobrada em outros materiais que poderiam auxiliar na aquisição de recursos para a ONG também. Outro ponto que a gente fez foi fazer um mapa mental. O mapa mental é uma ferramenta que nos ajuda a fazer apontamentos de todas as realidades que tangem a ONG. Então esse material também está mais aprofundado dentro do arquivo que a gente está enviando para vocês. Com todo esse material, nós fizemos uma segunda entrevista com a Thaís, a gente fez, na verdade, um bate-papo, onde a gente trouxe todas essas realidades e parte dessas nossas análises também foi fruto dessa conversa com a Thaís. Então, essa questão de nós termos outros perfis, das necessidades, por exemplo, a questão da centralização foi uma coisa muito apontada pelas voluntárias dentro das entrevistas. E uma coisa que ficou claro pra gente quando a gente pôde conversar com a Thaís é que
Na verdade, o que ela prefere realmente são pessoas mais independentes, porque isso tira dela ações operacionais para que ela possa se concentrar nas ações estratégicas, que é fundamental, como a gente vai ver mais para frente também no que os meus colegas vão abordar aqui durante a explicação do projeto. Para que isso aconteça, a gente precisa então definir um pouco mais alguns papéis, e isso também é uma outra ação que a gente vai abordar mais para frente. Feito isso, nós fizemos então, aplicamos uma outra dinâmica que se chama Como Nós Podemos. A ideia dessa dinâmica é a gente trazer uma série de questionamentos aonde a gente pudesse abordar como nós podemos realizar qualquer coisa dentro da ONG diante desse cenário. Quando nós fizemos esse levantamento, nós trouxemos mais de 100 perguntas e aí a gente agrupou essas 100 perguntas para cerca de 80 e depois a gente distribuiu elas dentro de alguns grupos e de algumas categorias. Na fase de ideação, a gente trabalhou esses como nós podemos, que a gente chama de CNPs, né, fazendo uma categorização deles. E foi essa categorização, na verdade, que a gente enviou para vocês, para que vocês pudessem fazer uma votação. Então, a gente apresentou numa escala de 0 a 10, pedindo qual era o nível de importância. Vocês não visualizavam as categorias, vocês visualizavam apenas as perguntas, atribuíram notas, se eu não me engano, foram 22 pessoas que responderam a essa etapa do desenvolvimento, e com base na somatória das notas atribuídas por cada uma de vocês, para cada uma dessa pergunta, dentro das categorias, nós conseguimos identificar então quais eram os fatores mais relevantes. Uma das coisas que foi mais interessante para nós, até como a questão acadêmica de desenvolvimento, foi que dentro desse desenvolvimento nós percebemos que o ponto mais importante em termos de pontuação foi justamente o capital humano. Então, os pontos que estavam relacionados ao desenvolvimento do capital humano, eles se tornaram mais relevantes do que os pontos inicialmente apontados, que eram, na verdade, as necessidades explícitas que a gente havia identificado, que era a falta de captação de recursos e a falta de desenvolvimento do site. E aprofundando esse estudo, realmente faz todo sentido. Uma vez que a gente tem uma equipe, né, um capital humano mais bem desenvolvido, mais bem organizado, cada um mais claramente sabendo qual é o seu papel, é muito mais fácil a gente desenvolver as outras ações que são mais operacionais e práticas e que estão, na verdade, limitadas pelas questões técnicas. Bom, depois que nós organizamos e pegamos essa classificação que foi feita por vocês, para os pontos que foram mais votados e que estavam relacionados ao capital humano, nós desenvolvemos uma outra técnica que se chama Brainwright. Nessa técnica, cada um da equipe aqui, né, de nós 4, nós fomos pensando as possíveis soluções que pudessem ser estabelecidas. Como que a gente pensou nessas soluções? Nós nos baseamos em tudo aquilo que a gente leu para o desenvolvimento do trabalho, tudo aquilo que a gente leu do site de vocês e pesquisas também relacionadas a outras ONGs. Então nós vamos pesquisar uma série de práticas feitas por outras ONGs no mundo, por outras empresas e com base em soluções que já foram desenvolvidas para outras necessidades, a gente se inspirou para poder fazer os apontamentos. Esse material, ele foi muito além do que a gente esperava em termos de desenvolvimento. Então a gente precisou selecionar algumas ideias para que a gente pudesse fazer um pontapé inicial. Até porque o objetivo desse trabalho não era a gente conseguir implementar todas as ações, porque todas as ações, elas não correspondem ao tempo em que vocês estão vivendo dentro da ONG. Mas isso também não significa que essas ideias elas são descartáveis. Essas ideias elas podem ser aproveitadas num outro momento de maturidade e de desenvolvimento do trabalho. Então a gente organizou isso numa outra etapa final, que é a etapa de propostas para o futuro. Bom, nos concentramos então na fundamentação bibliográfica e nessa fundamentação a gente procurou trazer esclarecimento sobre o voluntariado, quais são os tipos de voluntariado, quais são as características, porque muitas vezes a gente identifica algo como um problema quando na verdade ela é uma característica. E uma vez que a gente entende que era uma característica, a gente consegue fazer adaptações na nossa realidade para poder aproveitar isso como um potencial e não como uma deficiência. Além disso, a gente buscou também a teoria relacionada às melhores práticas de gestão, para que com isso a gente possa depois fundamentar a execução. Um dos pontos muito importantes, e isso na verdade é um detalhe que precisa ser bastante
relevante no momento da execução do projeto é considerar a realidade de cada uma das pessoas envolvidas. Então, uma vez que forem estabelecidas as equipes de trabalho depois dentro do projeto básico de solução, que é a etapa seguinte, onde a gente vai definir claramente quais são os objetivos, quem são as pessoas que estarão relacionadas a cada um no projeto, é assumir que, mais do que importante do que concluir um projeto dentro do prazo que está sendo estabelecido, é fazer com que esse prazo estabelecido, ele acolha a realidade das pessoas que estão envolvidas naquela etapa do projeto. Porque isso é que vai fazer com que a realização, ela seja passível de execução. Se a gente idealiza um projeto desconsiderando que são mães, desconsiderando que são pessoas que têm outros projetos, desconsiderando que são pessoas que têm outras realidades, a gente coloca algo que é ideal, o que acaba sendo muito natural quando a gente está desenvolvendo um trabalho acadêmico, mas que acaba perdendo sentido quando a gente vai para a aplicação prática, justamente porque não tem essa adesão na vida real das pessoas. Bom, dentro então desse projeto básico que a gente propôs aqui, a gente fez algumas considerações em relação à definição dos objetivos, e isso precisa ser alinhado, na verdade, com o momento que vocês estão vivendo, porque mais do que nós fizemos uma captação geral, mas essa captação geral, às vezes, não tem, talvez, a gente não tenha captado todas as necessidades, nem todo o momento que vocês estão vivendo. Então isso precisa ser adequado para o momento que vocês estão vivendo agora para poder desenvolver esse projeto. Nós fizemos o detalhamento do escopo, mas o detalhamento a gente se atentou em colocar as etapas. É muito importante que no momento da execução, tem a etapa lá de planejamento, que seja detalhado ainda mais a fundo quais serão as ações, as atividades e os objetivos de cada etapa. Isso por quê? Para que toda ação ela possa ser muito mais efetiva e para que o tempo dedicado não seja um tempo perdido. Então, a todo momento, todas as pessoas envolvidas, para cada reunião, elas têm que ter bem clara qual é o objetivo desta reunião. Então, a gente precisa, tendo esse objetivo claro, eu consigo saber se eu tenho os elementos necessários para poder chegar no final dessa reunião e atender o objetivo, ou eu entender que não, me faltam algumas ferramentas, me faltam algumas realidades, então é melhor eu não fazer essa reunião, elaborar o que falta e depois reunir e aproveitar melhor o tempo de todo mundo que está envolvido para conseguir atingir esse objetivo. Bom, feito isso, nós também fizemos a produção de alguns instrumentos. Então, dentro do material, vocês vão poder visualizar algumas coisas. E nós, da equipe, também vamos nos disponibilizar, de acordo com as nossas realidades também, para ajudá-los a instrumentalizá-las em relação à execução dessas etapas. E, por fim, o desenvolvimento do cronograma, que, mais uma vez, para a conclusão desse projeto, teve um foco muito mais acadêmico e que, para que faça sentido, precisará ser adaptado para a realidade de vocês. Na conclusão do nosso projeto, a gente vai trazer então o aprofundamento desse brainwriting que nós fizemos então na etapa de ideação, aonde a gente vai apresentar as proposições para o futuro e fazer um fechamento sobre essa realidade. Durante o nosso projeto, nós buscamos fazer uma análise do benchmark e pesquisamos algumas ONGs internacionais. Podemos destacar a POA, a Stopval e a Global Fund for Women. No entanto, nós decidimos abordar um pouco mais sobre as ONGs brasileiras. Dentre essas ONGs, nós vamos citar a CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é uma ONG que ela trabalha com serviço voluntário, prestando apoio emocional e prevenção ao suicídio. Uma característica importante dessa ONG se encontra no modo de treinamento que eles fazem com o corpo voluntariado. Eles aplicam cursos práticos e teóricos, reforçando todo o engajamento para que essas pessoas possam se tornar voluntários muito mais dedicados ao serviço que a ONG presta. Uma outra ONG que nós pesquisamos é o Instituto Fonte, que a principal função dela é potencializar e maximizar o indivíduo, grupos e organizações. Então, ela tem ferramentas que agregam valores e fazem com que a ONG possa se tornar muito mais ativa e eficiente dentro da sua causa.
Para conseguir uma análise melhor sobre os aspectos da ONG, nós realizamos o levantamento de 2 tipos de organograma. O primeiro deles diz respeito ao que nós encontramos nas funções do site, relatadas por vocês, e na entrevista com a Thaís. E o segundo diz respeito ao organograma retirado do Estatuto Oficial da ONG. No primeiro, nós encontramos a falta das funções administrativas básicas e a centralização excessiva em cima de uma pessoa só para tomar a função de tomada de decisões e direção, o que prejudica as atividades da ONG. No organograma do Estatuto, nós encontramos, na teoria do que era desenhado, áreas que eram importantes, porém que não estão presentes na realidade, o que também dificulta a continuidade de alguns trabalhos da ONG. Bom, para a gente poder trabalhar as questões relacionadas à ONG, é fundamental que a gente entenda o que é o voluntário, que é a nossa principal ferramenta de trabalho para poder atender às necessidades levantadas. Bom, o dicionário Michaelis, ele vai definir voluntário como um indivíduo que realiza um trabalho apenas para poder prestar uma ajuda ao próximo ou alguma instituição sem nenhuma remuneração. O dicionário Rus, ele vai definir como aquele que se dedica a um trabalho sem vínculo empregatício e presta ajuda quando é necessário. A Yolanda Rueda, que é a fundadora e presidente da Fundação Cyber Voluntários na Espanha, ela afirma que o voluntariado o voluntário, né, é aquele cidadão que, motivado por valores de participação e solidariedade, ele doa o seu tempo, o seu trabalho e principalmente o seu talento de maneira espontânea e não remunerada para causas de interesse social e comunitário. Então, uma das principais relações do trabalho voluntário é justamente essa relação não remunerada. Mas isso não quer dizer que, diante do desenvolvimento de um projeto, não se chegue a um ponto que muito provavelmente é uma etapa que vocês estão muito próximos de ultrapassar, que exige um determinado profissionalismo, onde é necessário que a estrutura como um todo, ela preveja a remuneração e a dedicação total das pessoas que estão vinculadas. A ação voluntária, portanto, ela então é um conjunto de ações e atividades convertidas em serviço e trabalhos focados nesse interesse social e comunitário. É importante ressaltar que essas razões, a principal motivação e o principal engajamento, ela é de uma ordem pessoal. E quando a gente olha o perfil das voluntárias, o que a gente identifica é justamente isso. São pessoas que têm uma identificação pessoal com a causa e que por isso se mobilizam. O importante é a gente destacar que, uma vez que a pessoa ela se mobiliza, isso não quer dizer que todos vão se mobilizar com o mesmo nível de engajamento e o mesmo nível de comprometimento. O voluntariado, ele é uma solidariedade planificada, mas ela tem níveis de envolvimento e de engajamentos diferentes. Quando a gente consegue potencializar essa solidariedade, a gente também consegue ter um poder de planejamento e é isso que faz com que a gente tenha uma força de operação e que nos ajuda a ter, como eu posso dizer, uma capacidade de poder obter resultados e realizar ações de impacto. Para que a gente possa alcançar essas realizações de impacto, é preciso que a gente entenda que existem diferentes tipos de voluntariado e é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Bom, entre os diferentes tipos de voluntário, existe aquele que é o mais recorrente, que é o voluntário presencial. Ele é o mais comum. Normalmente ele está estabelecido por um termo de adesão e a pessoa ela acompanha presencialmente as ações que são executadas. Ela pode ser contínua, onde você contribui com o desenvolvimento de um grupo e faz o acompanhamento, ou ele pode ser pontual, onde a pessoa ela participa esporadicamente, mediante alguma convocação ou alguma combinação prévia. Quando a gente fala de voluntarismo, ele é praticado, na verdade, por aquelas pessoas que destinam seu tempo livre, por exemplo, nas férias ou numa folga. E isso, ele pode atuar isso de acordo com uma cidade diferente, ele não necessariamente precisa executar isso na cidade onde ele está, isso pode demandar uma série de outras atividades.
Existe também o voluntariado assistencialista, onde ele se engaja em alguma demanda social urgente, normalmente alguma arrecadação pontual, alguma coisa que pode acontecer, por exemplo, no período de frio, a gente faz um engajamento para poder fazer levantamento, arrecadação de roupas, de comidas, esse tipo de coisa. E existe também o voluntariado ligado aos desastres naturais. Então, quando acontece algum desastre, é uma mobilização geral das pessoas para poder atender aquela situação muito específica, mas que depois essa mobilização toda ela é desfeita e ela não tem uma continuidade nem um vínculo relacionado com aquelas pessoas que precisaram ser atendidas no momento inicial. Uma das ações também que a gente pode se beneficiar é do voluntariado empresarial. O voluntariado empresarial ele tem crescido muito no Brasil. E o que é esse voluntariado empresarial? São as empresas que organizam as suas equipes e reúnem os seus colaboradores para diversas formas de apoio, como logística, viabilização de capacitação, onde principalmente eles trazem o conhecimento que eles usam para o desenvolvimento de projetos para ações com começo, meio e fim dentro de uma ONG. Uma vez que a gente entende todos os tipos de voluntariados que existem, a gente consegue entender o que é que a gente pode aproveitar de cada um deles em termos de mobilização para poder aproveitar um pouquinho mais as ações que precisam ser executadas dentro da nossa ONG. No caso da Temos que Falar sobre isso, o principal fonte, de voluntariado que a gente tem é o voluntariado digital. No que diz respeito à estrutura organizacional, o estudo da administração tem buscado ao longo dos anos a eficiência, a eficácia e a efetividade. Ser eficiente significa realizar algo ou um objetivo da melhor maneira possível, utilizando os recursos e maximizando seu potencial. Ser eficaz significa atingir o seu objetivo, porém, você pode ser eficaz sem ser eficiente. E por último, a efetividade diz respeito a atender às demandas da sociedade, e é uma coisa mais difícil de ser mensurada por ser um assunto subjetivo. Quando nós vamos falar de uma estrutura, nós temos 4 funções principais, que é planejamento, organização, direção e controle. Nós devemos pensar nelas como um ciclo que deve ser realizado periodicamente. Ainda falando sobre a estrutura organizacional, nós podemos dividir uma organização em 3 setores, 3 níveis, por assim dizer. O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. No nível estratégico, nós vamos pensar no nível direção, presidência e conselho, onde são tomadas decisões e são criados objetivos, missão a longo prazo. No nível tático, nós pensamos no nível de gerência e eles são realizados objetivos de médio prazo. E no caso, o operacional, onde são realizadas atividades do dia a dia que visam atingir os objetivos táticos e estratégicos, porém têm objetivos de curto prazo. Agora vamos olhar com mais detalhes a função planejamento, que é a primeira das 4 funções gerenciais. Planejar é pensar no futuro definindo o que, como, quando fazer e com que recursos nós realizaremos essas tarefas. Bom, primeira parte e mais importante do planejamento é a criação de um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico consiste, primeiro, na revisão da missão e valores da ONG, que é de extrema importância e base para a criação da sua identidade. Uma missão bem definida vai definir, primeiro, ajudar, na verdade, a trazer voluntários que se identificam com a causa e vão se engajar mais, e também acabar trazendo o próprio público, que a ONG tenta ajudar e resolver os problemas. A segunda parte é a análise do contexto externo. Você vai analisar o contexto externo do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sociedade, entre outras áreas que estão citadas no trabalho, buscando as ameaças e também as oportunidades que você pode retirar desse contexto, E por último, o contexto interno, que é a análise dos pontos fracos e pontos fortes da parte interna da ONG, e, finalmente, a revisão dos objetivos do nível estratégico, ou seja, de longo prazo. E a última parte do planejamento estratégico é a revisão dos objetivos táticos e operacionais, ou seja, de médio e curto prazo. Após a redefinição dos objetivos de longo, médio e curto prazo, é necessário, na fase de planejamento, elaborar uma estratégia sólida para finalmente atingi-los. A segunda função gerencial é a função organização.
Nela serão definidos quem realizarão as tarefas e também a quem caberá a tomada de decisões. O primeiro ponto que nós devemos nos atentar é a criação de um estatuto. Como vocês já possuem, talvez seja interessante fazer a revisão do mesmo e ver adequações para a nova realidade e para as soluções que nós estamos propondo a vocês. Segundo ponto, é muito importante na organização, é um organograma. O organograma vai definir a hierarquia, muito dessa parte que eu estou falando, da tomada de decisão, quem vai realizar essas funções, vai estar tudo descrito nesse organograma. E sobre essa tomada de decisões, é importante nós ressaltarmos que existem as tomadas, na verdade, assim, a descentralização e a centralização na tomada de decisões. O nível de centralização ou descentralização de cada organização é muito particular e não necessariamente uma organização mais centralizada ou menos centralizada vai ser mais eficiente do que a outra. Então, cada caso é um caso. Alguns estudiosos da área de administração acham que as funções de direção que estão na área estratégicas devem ser totalmente centralizadas, ou seja, nas pessoas que são fundadoras, são o presidente, realmente naquela área mais acima, por se tratarem de funções que são essenciais à sobrevivência da ONG. Outra ferramenta importante da função organização é a descrição dos cargos. A descrição dos cargos vai delimitar até onde vai a responsabilidade, de cada pessoa que trabalha, de cada cargo que está atuando na ONG, vai dar mais autonomia para que essas pessoas realizem seus trabalhos de forma mais eficiente e também cria, na verdade, a transparência perante ao voluntário, que sabe exatamente o que ele vai ter que fazer, as funções que ele vai ter que realizar e acaba atingindo, não digo atingindo, mas alinhando as expectativas com o que ele vai realizar também. Apesar da importância das funções planejamento e organização, elas por si só não bastam para a realização dos objetivos de uma ONG. É necessário que a direção motive a sua equipe a atingir esses objetivos. E para isso o gestor ele deve ter duas características, que é a coordenação e a liderança. Coordenar significa otimizar os recursos que você tem em mão, sempre visando atingir o objetivo e a missão da ONG. E ser líder, é importante ressaltar que além de ser uma autoridade delegada, ela tem que ser reconhecida pela equipe. Então, não basta você ser líder somente no papel. A sua equipe tem que te ver como líder e tem que reconhecer isso para que a liderança seja realizada de forma eficaz. E por último, a quarta função, a função controle. O objetivo da função controle é realizar acompanhamento do que foi planejado e assim tomar uma ação corretiva. Bom, nós temos algumas fases para estabelecer um bom controle. A primeira fase é o estabelecimento de padrões de desempenho. Falando de uma forma bem simples, é definir o quanto nós queremos atingir. Nós precisamos definir uma métrica, por exemplo, vamos supor que vocês atendam hoje 20 mil pessoas e nosso objetivo com esse projeto é atender de repente 30 mil pessoas. Então, nossa meta ali, nosso padrão de desempenho são 30 mil pessoas. A segunda parte é definir como é que nós vamos medir isso. Nós precisamos de uma técnica, pode ser através de um sistema, pode ser através de um acompanhamento mesmo, de uma planilha. A terceira fase é a comparação do desempenho real com o resultado obtido. Ou seja, você precisa encontrar nessa sua mensuração um meio de você comparar, por exemplo, nós definimos 30 mil e nós temos, por exemplo, sei lá, na primeira semana nós deveríamos ter já atingido 1.000 pessoas a mais. Então, nosso desempenho real, por exemplo, pode ser diferente disso. Nosso esperado é 1.000 e nosso desempenho real é 500. Então, baseado nisso, uma ação corretiva tem que ser tomada. E essas ações, elas podem, na verdade, acontecer em diferentes momentos. Você pode ter um momento em que o resultado obtido foi melhor que o esperado, foi igual ou foi pior. Resumindo, a importância da função do controle está em garantir que o que foi planejado está realmente sendo executado. Nas soluções propostas, nós consideramos como primordial tratar a estrutura organizacional. Por quê? Uma estrutura bem definida vai ser a base para a realização e até a correção dos outros pontos que devem ser melhorados. Então, o primeiro ponto é o estabelecimento das 4 funções gerenciais: planejar, organizar, dirigir e controlar. Na primeira função, que é o planejamento,
nós devemos considerar a exposição da missão e valores de uma forma clara e objetiva no site, para possibilitar a identificação de novos voluntários, para captação, melhorar essa captação e até mesmo para que o público-alvo consiga entender melhor o que a ONG faz. Também é necessário realizar a análise do contexto interno e externos, visando diminuir as ameaças e encontrar oportunidades. E por fim, como temos que falar sobre isso, já tem objetivos de longo prazo, teríamos que revisar esses objetivos, definir objetivos de médio e curto prazos e bolar uma estratégia sólida para que esses objetivos sejam atingidos. Para considerar a realidade e conseguir atingir esses objetivos, devemos sempre analisar a disponibilidade de cada voluntário e de cada pessoa, para que elas possam dedicar esse tempo real e possam realmente produzir nesse tempo que elas se dispuseram a fazer. Dentro da função organização, as nossas principais revisões propostas, elas referem-se à revisão do estatuto, porque a gente acredita que algumas alterações no estatuto permitiriam que vocês tivessem vantagens, principalmente no momento de captação de recursos públicos, a criação da descrição dos cargos e do perfil do voluntário. Por que isso? Uma vez que os cargos estão bem descritos, ou seja, as pessoas têm claramente o que elas podem e o que não podem fazer, como elas podem fazer, qual é o limite da ação e principalmente qual é o perfil do voluntário, ou seja, o que ele precisa ter como características para poder realizar aquela função, as pessoas terão mais autonomia para desenvolver os seus papéis. Uma vez que elas têm mais autonomia, isso vai permitir que a equipe diretiva ela esteja mais livre para ações mais estratégicas e a equipe gerencial possa ficar responsável pela condução das outras voluntárias que vão se chegando. Uma das coisas que a gente propõe também, que precisam ser bem desenvolvidas, seria uma régua de voluntariado. Ou seja, aonde você consegue estabelecer em que momento aquela pessoa está dentro da ONG, qual o nível de comprometimento dela. O importante não é a pessoa estar cada vez mais comprometida. O importante é que todos tenham claros qual é o nível de compromisso que está sendo estabelecido e que isso pode mudar de acordo com como muda a nossa realidade de vida. Então, num primeiro momento, a pessoa tem mais disponibilidade, então ela vai se comprometer um pouco mais. Uma vez que ela for clara e transparente que a ONG, que a realidade de vida dela mudou e que naquele momento ela pode contribuir um pouco menos, então isso muda as atividades dela, sem prejudicar o funcionamento da ONG, porque uma outra pessoa vai estará livre para poder executar aquela ação. E ela poderá ser direcionada para algo também que não comprometa a realidade dela de vida. Então, a transparência ela tem que ser dos dois lados. Tanto da equipe diretiva, em deixar claro quais são as suas necessidades, quanto por parte do voluntariado, que precisa deixar claro quais são as suas possibilidades de ação. E isso precisa ser acompanhado com o tempo. Outra coisa que é importante ter claro do perfil do voluntário é saber com que ele se identifica e o que ele gostaria mais de atuar ou não. Assim, diante de novas necessidades que vão ser recorrentes dentro do projeto, é possível estabelecer entre aquelas pessoas que estão ali quem poderia ajudar ou quem teria mais facilidade para ajudar naquele momento, até que outras pessoas possam ser envolvidas dentro desse ciclo. Bem, agora temos que falar sobre cronograma. A principal função de um cronograma dentro de uma estrutura de projeto é manter a organização de todas as etapas do processo. No nosso caso, nós utilizamos um cronograma com fim acadêmico e demos a consideração de 10 horas trabalhadas por semana, 2 horas por dia, considerando 5 dias úteis, ou seja, sábado e domingo descansa. O cronograma, a primeira função dele vai ser organizar o andamento das tarefas. Ou seja, para cada tarefa vai ser definida uma métrica de tempo e essa métrica ela tem que ser atendida ao máximo. Antes dessa definição de tempo, é fundamental escolher todas as pessoas que irão trabalhar nesse tema, fazer uma pré-reunião, definir os pontos abordados para aí sim dar início a essa tarefa. Uma outra etapa é distinguir as zonas críticas, ou seja, a zona crítica é a etapa que é fundamental ser concluída para o início de uma outra. E às vezes essa zona crítica ela pode atingir outras etapas.
Então, elas têm que ser analisadas e consideradas com maior ênfase. As etapas mistas são etapas que elas ocorrem paralelas com outras, ou seja, um grupo vai estar trabalhando na etapa X, outro grupo na Y ao mesmo tempo. Também tem que ter bastante cuidado com isso. A distribuição de tarefas é um outro ponto importante dos cronogramas. Por quê? Essa distribuição ela vai definir qual voluntário vai ser responsável pelo andamento da mesma. E por fim, o controle de prazos, que é o controle fundamental para a finalização de um projeto. Então, esse controle ele vai ser segmentado em cada tarefa abordada e se houver algum atraso, esse planejamento ele tem que ser refeito. Num trabalho, temos o exemplo de cronograma aplicado, retificando que ele é com final acadêmico. Por último, a função controle de prazos, que é a função responsável por manter o controle e andamento do projeto. Se porventura alguma das etapas sofrer alguma interferência ou alguma parada, esse controle ele tem que ser revisto, analisado e corrigido a partir da tarefa que houve o problema até a última. Nisso, existe um remanejamento desse prazo final. Dentro do cronograma, nós subdividimos em 4 etapas, que seriam as 4 funções abordadas, que é a função planejamento, a função organização, a função direção e a função controle. Bom, a função direção que nós abordamos no trabalho, ela é composta, ela está acima de 5 áreas e essas 5 áreas tem mais 7 sub-áreas abaixo dela. Então a função diretiva ela é o topo da pirâmide na questão da ONG. Essa descentralização das responsabilidades da ONG é muito importante. Você ter essas estruturas, essas áreas, essas subdivisões, para que você possa trabalhar com muito mais dinamismo e conseguindo atingir os resultados muito mais facilmente. Bom, as 5 principais sub-áreas que se encontram abaixo da função diretiva é a área jurídica, de captação de recursos, a área de voluntários, a área de marketing e a área financeira. Bom, a função diretiva ela se encontra no nível estratégico e abaixo desse nível estratégico se encontram os níveis tático e operacional. No nível estratégico se encontram definidas a ONG deve definir qual a sua missão, os seus objetivos e os prazos que você deve alcançar esses objetivos. Bom, no trabalho nós também verificamos as soluções que podem ser dadas pela função diretiva, né, pela direção da ONG. Nós verificamos que a delegação de responsabilidades e do poder de decisão é uma solução importante que a ONG precisa tomar. Revisão e estabelecimento de uma agenda de reuniões periódicas com coordenadores e voluntários, estabelecendo um cronograma de trabalho, que foi abordado pelo Will com relação ao cronograma. Engajamento de voluntários, a questão da coleta periódica de feedbacks, revisando a expectativa do voluntário com relação se ele está obtendo ou não a realização pessoal, a realização buscada com a prestação do serviço voluntário, se eles estão, os voluntários, conseguindo ou não cumprir o que se propuseram a fazer na ONG, e se não, qual o motivo dessa dificuldade. Uma revisão periódica também na quantidade de trabalho e responsabilidade delegadas ao voluntário, porque muitos nesse trabalho tem uma dinâmica, o fluxo de trabalho ou de demandas que às vezes no momento da vida dele se adequa e depois passa a não se adequar mais à demanda que ele tinha assumido anteriormente.
e também a questão da realização periódica de reuniões coletivas no intuito de integrar todo o grupo de voluntários para que todos se sintam parte da ONG e saibam que ali fazem parte de uma família que realmente tem essa missão muito importante de passar adiante a conscientização da violência obstétrica e da questão também do feminismo e outras questões que a ONG, temos que falar sobre isso, aborda, que são extremamente importantes. Sobre os problemas encontrados, após a abordagem e definição dos CNPs, que são os como nós podemos, nós classificamos estes CNPs em 7 categorias. Os CNPs dessas categorias foram enviados para Temos que Falar Sobre Isso e sua equipe para votação. E a categoria mais votada foi a de capital humano, que acabou dando lugar sendo priorizada em vez da captação de recursos financeiros e otimização do site. Bom, como encerramento, finalização de todo o processo, a ONG pode passar por 3 últimas etapas. No caso, a primeira seriam as lições aprendidas, em que a ONG revê as perdas e os ganhos nesse processo de desenvolvimento de um projeto. A segunda etapa de treinamentos, na qual a ONG documenta e replica todos os processos até então feitos dentro do projeto. E a última etapa é a etapa de encerramento, no qual se celebram as conquistas ou se revisam as metas atingidas ou não, de acordo com o que foi estabelecido. Bom, e após a realização dos ajustes na estrutura organizacional prevista no projeto, nós deixamos como proposta de futuro soluções para os CNPs das demais áreas, né? Dessas áreas, essas categorias, nós podemos citar a capital humano, tecnologia, atuação, planejamento, marketing, administração e captação de recursos. Então, como vocês podem ver, nós deixamos algumas propostas para diversos setores que são fundamentais para o funcionamento da ONG. Bom, concluindo então essa etapa, o que a gente gostaria de destacar é que, apesar das dificuldades que foram levantadas dentro da ONG desde a sua fundação, né, é enorme a sua capacidade de conseguir atrair um capital humano riquíssimo, né, e isso que é o mais importante, porque vocês conseguem compor o time de vocês com voluntários altamente capacitados, o que acaba sendo um grande ponto de valor e uma grande vantagem em frente a outras ONGs. Né? São pessoas que se identificam com a luta, se identificam com a organização e que sabem que o conhecimento que elas têm pode ser escoado, né, através das suas capacidades e potenciais quando elas estão engajadas dentro dessas atividades. O Amir Klink, ele tem uma frase, que é até a que a gente usa na conclusão do projeto, que diz que o menor caminho entre 2 pontos não é necessariamente o mais curto, mas aquele que conta com o máximo de condições favoráveis. Então a gente espera de verdade que esse projeto ajude vocês a reunir o máximo de condições favoráveis para que vocês possam dar um próximo passo, porque a gente entende que vocês estão num ponto crítico de desenvolvimento e que, se for bem fundamentado agora, vocês têm um potencial enorme e de poder fazer bem à humanidade e ampliar esse bem que vocês já fazem. A gente agradece muito todo esse projeto, a gente agradece a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre aquilo que vocês fazem e nos colocamos à disposição para a gente poder bater um papo. Na próxima semana a gente vai agendar uma data para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse projeto e sobre a execução dele. Um abraço. Um abraço. Tchau.